Olha só, semana passada nós começamos a falar sobre a armadura de Deus. Não foi? Quem lembra desse assunto aqui? Nós não chegamos a falar sobre nenhuma das peças da armadura, mas nós demos uma geral assim sobre a importância da armadura de Deus, certo? E agora nós vamos começar a entrar um pouco mais sobre cada uma das peças da armadura de Deus. E eu vou dizer para você que você não pode perder, certo? Você vai aprender nesses dias como combater o bom combate da fé, como se vestir totalmente da armadura completa. E não é a sua armadura, é a armadura de Deus. Amém? A armadura dele em você. Não é a armadura de Saul que ele depositar em Davi. É uma armadura do Pai, feita especificamente na medida sua, na sua medida. Amém? Então assim, eu acredito que está sendo uma bênção e vai ser mais bênção ainda, certo? A armadura de Deus, aliás, eu passei uma tarefinha aqui semana passada, não foi? Você lê ou ouvir o livro de Efésios durante a semana. Alguém conseguiu ler ou ouvir durante a semana? Né? Hoje eu estava caminhando ali e ouvindo, né? Eu saio daqui, vou até em casa. Antes de chegar em casa já acabou Efésios. Entendeu? Assim, é simples, né? Dá 20 minutos até lá em casa, né? E hoje eu coloquei naquela Bíblia NVT, né? Eu gostei muito daquela tradução também, né? Muito legal, sabe? Então assim, adquira esse hábito de ir ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, certo? Mesmo que você dê uma voada assim de vez em quando. Às vezes você está lá no capítulo 1, capítulo 2, de repente, capítulo 6. Aí, opa, e o 3 e o 4, parece que eu fiquei voando, né? Não tem problema, depois você volta de novo, né? Você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai pegar aquele ponto certo, ele vai chamar a sua atenção para aquilo e vai trazer a revelação que você precisa para transformar a sua vida, para trazer amadurecimento, trazer crescimento para você. Amém? Então olha só, é no livro de Efésios capítulo 6 que fala sobre a armadura de Deus. Vamos ler lá em Efésios 6, de 10 a 14. Está projetado aqui, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Fala para o seu irmão assim, ó, você não está lutando contra pessoas. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Hoje eu queria falar sobre esses dois, mas percebi que não vai dar tempo. Então nós vamos falar sobre o cinto da verdade. Amém? Todos que nasceram de novo, vamos só fazer uma recapitulação, né? Todo mundo que nasceu de novo precisa ter a mentalidade que se tornou um soldado de Cristo aqui na terra, certo? Você é um soldado de Cristo, você nasceu de novo. Semana passada nós falamos muito sobre isso, né? Não adianta você ficar iludido, falar, vou ficar quietinho aqui que o diabo não vai me ver, vai me esquecer. Cara, ele tem ódio de você, ele quer te matar, ele quer roubar, ele quer destruir, certo? Até o cara que está lá no mundo, às vezes o diabo tenta enganar ele um tempo, até um momento que aprisiona ele, certo? Com o objetivo de matar, roubar e destruir. Não tem ilusão. Então assim, quando você sai dessa ilusão, você entende que você
é um guerreiro de Deus, é uma guerreira de Deus, certo? Não tem saída, né? Não adianta ficar escondidinho, eu vou esconder aqui, né? É melhor você se posicionar e entrar no treinamento militar de Deus. Militar que você vai militar no exército de Deus. Você está na família dele. Amém? Então, eu vou parar de orar em línguas, porque se eu ficar orando em línguas, o diabo vai me retaliar, né? Rapaz, vai te retaliar de todo jeito. Entendeu? Mas quando você está orando em línguas, está meditando na palavra, ele tenta te retaliar, você tem um escudo da fé. Amém? Então, a armadura de Deus, ela tem essa importância fundamental, que deixa você preparado. Sabe, um guerreiro bem treinado, ele não é pego de surpresa pelo inimigo. Ele é pego preparado. E muitas vezes ele lança uma ofensiva de ataque antes de receber o ataque do inimigo. Certo? E você está nesse treinamento. A armadura de Deus, ela é basicamente esse treinamento militar de Deus. E a gente não pode ficar estagnado. A gente não pode simplesmente receber a salvação e ficar ali estagnado o resto da vida, né? Não, a gente tem que avançar, a gente tem que crescer em Deus. Eu já expliquei aqui na igreja assim, não sei quantas vezes, né, que a chave da porta é a fé e a porta é a graça. E a gente, com a fé, a gente abre a porta da graça, a gente entra na família de Deus. E quando a gente entra na família de Deus, não é só entrar, que bonitinho, aquele lustre ali na casa do pai, que coisa linda, né? Que ar-condicionado fresquinho, esse calorão que está lá fora, né? Mas não é só para isso, né? Você entra na família de Deus e agora nós precisamos crescer em Deus, né? O Benjamin estava aqui no carrinho agora mesmo, né? Benjamin entrou lá na casa do pai dele, do Gutierrez, não foi, Gutierrez? E o Benjamin ia ficar do mesmo jeito. Ele ficava só no carrinho ali chorando, né? Agora você não consegue segurar o bichinho mais, entendeu? Ele quer engatinhar para todo lado, entendeu? Ele quer fazer barulho, né? Ele quer, entendeu? Ele está crescendo e ele tem que crescer. A mesma coisa quando nós entramos na família de Deus. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer espiritualmente. Nós temos uma nova natureza. Nós não somos mais simplesmente pessoas naturais. Agora nós somos nascidos do Espírito. Então nós temos que crescer no Espírito. Amém? Então, a primeira arma, ou seja, a primeira peça da armadura de Deus que nós vamos ver hoje é o cinto da verdade. Certo? Hoje eu vim com a calça aqui sem cinto, né? Problema, a calça fica caindo, você tem que ficar levantando, não é assim? Não é? Para que serve o cinto? Segurar a calça, né? Às vezes a mulher usa um cinto também nos vestidos, né? Para segurar a roupa. Para que serve o cinto na armadura? Você imagina aqui, quando Paulo estava falando da armadura, ele estava falando ali, usando essa analogia de uma armadura de um soldado romano, certo? Então, para que servia aquele cinturão, aquele cinto ali do soldado romano? Para segurar a armadura, certo? Para que a armadura ficasse bem firmado no corpo do soldado, senão ele saía correndo para a guerra, caía uma peça para aqui, caía outra peça para ali, entendeu? Ficava aquele negócio tudo balançando assim, né? Então o cinto deixava tudo firme. A verdade te mantém firme. A verdade, que é Cristo, ela não deixa que você se desvie para um lado ou se desvie para o outro. Amém? Você precisa estar firmado na verdade. Então, a primeira peça da armadura de Deus é o cinto da verdade. Quando eu era criança, não, um tempo que nós trabalhamos muito com crianças em Goiânia, né? E a gente ensinava muito a armadura de Deus para as crianças. E aí botava os meninos tudo em pé ali e colocava aquela música direita, esquerda, já viu aquelas músicas, né? Do guerreiro mesmo assim. Era muito animado, muito legal, né? E coloca aí o cinturão da verdade. Eles pegavam assim, colocavam o cinto, os meninos tudo empolgados, né? Sim, é uma forma de ensinar crianças, né? Mas hoje, que eu acredito que você já cresceu um pouco, né? Eu também, né? Ou seja,
a gente entende que a armadura de Deus não é simplesmente você fazer um movimento, né? Eu vou colocar aqui o cinturão da verdade. Não, nós vamos entrar um pouco mais fundo para a gente entender perfeitamente o que é cada peça da armadura de Deus, certo? E o objetivo hoje, ele é muito simples, é fazer com que cada um de vocês, cada um de nós entendamos como eu coloco o cinto da verdade. Amém? Assim, é tão simples que no final você vai dizer assim, ó, se eu soubesse que era só isso, eu já tinha ido embora no começo. Mas lá em Efésios capítulo 4, olha só, o Paulo usa a analogia da armadura no capítulo 6, certo? Nós vimos lá no capítulo 6, versículo, acho que foi 18, né, que ele fala sobre o cinto da verdade, certo? Cingindo-vos com a verdade. Mas lá no capítulo 4, versículo 15, ele começou esse assunto sobre a verdade. Então, lá no capítulo 6, ele simplesmente trouxe um resumo, uma síntese, mas ele estava falando sobre esse assunto lá atrás. Versículo 15 do capítulo 4: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Certo? Então aqui é que ele está basicamente iniciando no livro de Efésios o ensino sobre a verdade. E ele vai aqui, eu não vou ler tudo, mas vai até o versículo 25, certo? E depois chega no capítulo 6, ele faz aquele resumão todo. Amém? Então olha só, seguindo a verdade em amor, certo? A verdade, ela sempre está baseada no amor. Em amor. A verdade, ela está baseada no amor, certo? E o objetivo da verdade aqui é nos trazer crescimento, para que a gente cresça em tudo naquele que é o cabeça. Quem? Cristo. Então assim, para você crescer em Deus e para você amadurecer, você precisa falar a verdade. Amém? Vamos avançar aqui um pouco mais, né? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele fala assim, ó: ele não cometeu pecado algum. Está falando aqui de quem? Jesus. Então, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Você consegue imaginar Jesus mentindo para você? Você consegue imaginar Jesus falando alguma mentira? Pedro fala exatamente isso, ó: nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ou seja, ele nunca proferiu uma mentira, ele nunca proferiu um engano. Jesus era firme na verdade. Vocês lembram aquela vez que ele chegou, perguntou para Pedro, né? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus: não foi carne nem sangue que te revelou, mas você recebeu a revelação do Espírito. Aí Pedro ficou todo cheio, né? Depois Jesus falando ali, que eu vou ter que ir para a cruz, não sei o quê. E Pedro: não vai não. Aí Jesus: para trás, Satanás. Entendeu? Tá falando com a Jordana hoje, né? Como é que é o nome do livro lá, Jordana, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu acho que Jesus nunca leu esse livro, né? Entendeu? Porque ele falava a verdade. E para os seus discípulos, né? Ele falava a verdade assim, na lata. Certo? Na mesma hora que ele falava um elogio, não era um elogio assim, só para agradar, né? Era a verdade. E ele fazia também uma correção dura. Não era também só para ofender, era falar a verdade. Amém? Jesus falava a verdade, certo? Os fariseus não gostavam de Jesus porque Jesus falava a verdade para cada um deles. Porque da palavra dele, da boca dele, nenhum engano foi encontrado.
Eu não estou dizendo que nós vamos ser mal educados com as pessoas, né? E nem que Jesus foi mal educado, né? Eu estou dizendo que cada um tem aí o seu jeito, mas a verdade é o que precisa sair das nossas bocas, sabe? O mundo precisa conhecer a igreja como uma igreja da verdade. Amém? Não uma banda Voz da Verdade, né? Mas uma igreja que fala a verdade. Mas tem que ter a voz da verdade. Amém? Então não dá para imaginar Jesus mentindo. Ele não mentia, nenhuma palavra saiu da boca dele. Jesus só falava a verdade em amor, certo? Ele falava em amor. Na semana passada nós falamos um pouco sobre alguns enganos, né, que podem estar na nossa mente. Você lembra que nós perguntamos aqui? Jesus, Deus coloca doença em alguém? Sabemos que ele não coloca, né? E assim, não vou entrar muito no assunto, mas nós vimos ali que quem rouba, mata e destrói é o diabo. E o objetivo da doença é trazer morte. Então esse não é o negócio de Deus, certo? Então a gente precisa entender a verdade da palavra, né? Para a gente ficar cingidos com o cinto da verdade. Então a primeira peça dessa armadura que dá sustentação a todas as outras peças é a verdade. Tudo se encaixa nessa primeira peça. Já vou responder para você aqui, entendeu? Porque se você quiser ir embora, né? Sabe como que você coloca o cinto da verdade? Sabe como você coloca o cinto da verdade? Simples, parando de mentir, entendeu? Parando de falar mentira. Amém? Vamos para frente, né? Você não quis ir embora mesmo, eu dei a chance, né? João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei, falando aqui sobre a lei judaica lá, né? A lei de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Certo? Quando fala graça e verdade aqui, embora o verbo vieram está no plural, né? Na realidade, lá no original, diz que ele está no singular, colocando graça e verdade como uma coisa só. Que a graça é a verdade, e a verdade é a graça. E tanto a graça quanto a verdade, que são uma coisa só, é uma coisa só, Jesus. Amém? Então Jesus, ele é a graça. Jesus, ele é a verdade. Sabe, pela graça de Jesus nós fomos feitos uma nova criatura. Nós somos feitos filhos de Deus. A lei de Moisés, ela veio, certo? Ela veio por intermédio de um homem, Moisés, né? Agora a graça, ela veio por meio de quem? Jesus. Cadê o texto, né? Porque a lei foi dada, olha para você ver aqui, ó. A verdade está do lado da lei ou do lado da graça? Não, quando falou de Moisés, falou da lei, ele falou da verdade ali. Agora quando falou de Jesus e da graça, ele falou de verdade. Então olha só, a verdade é Cristo, certo? Eu não estou falando contra a lei de Moisés, contra Moisés, entendeu? Teve lá o seu propósito, mas era uma sombra, era uma representação. A verdade é Cristo. A verdade Jesus transmitiu pela graça dele a cada um de nós. Então assim, você quer andar na verdade, você quer falar a verdade, olha para Jesus. E você olha para Jesus quando você olha para a palavra. Você olha para Jesus quando você vai para o relacionamento com o Espírito Santo. E você conhece o coração dele. Amém? Vamos voltar lá para Efésios capítulo 4 de novo, né? A gente foi lá no versículo 15, que ele mostrava lá, começou o assunto ali sobre a verdade, certo? Do capítulo 4. Aí do 17 ao 18 ele fala assim, ó: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Só, embora esse pedacinho aqui do texto ele está falando um pouco sobre a couraça da justiça, né? Nós percebemos aqui, né, que os não salvos, eles vivem sem conhecer a verdade. Não mais andeis como também andam os gentios. Tem outra tradução aqui que fala: não mais andeis como andam os não salvos, certo? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, baseado no seu próprio entendimento. Para a gente usar uma linguagem mais aqui do nosso dia a dia, né? Ele vive baseado naquilo que ele acha. Ele não vive baseado naquilo que a palavra de Deus diz, certo? Então, assim, os não salvos, eles não conhecem a palavra, eles não conhecem a Jesus, e por não conhecer, a mente dele está obscurecida de entendimento, ou seja, eles não conseguem ainda entender, certo? Aí o que acontece? Como eles não entendem a verdade, eles não conhecem a verdade, eles vivem na mentira. Mas quem nasceu de novo, quem é nova criatura, quem é filho de Deus, quem abriu a porta, entrou pela porta e está na família de Deus, você precisa conhecer o Pai, você precisa conhecer Jesus, e você precisa conhecer a verdade dele e andar nela. Amém? Então, a verdade, que é Cristo e sua palavra, estão obscurecidos para aqueles que não são salvos ainda. Então, quando nós vestimos o cinto da verdade, é quando deixamos de falar o que vem do nosso próprio entendimento, do próprio entendimento do homem, e passamos a falar a verdade da palavra de Deus. Nós não estamos mais numa aliança ultrapassada. Lá em Hebreus fala que a antiga aliança está ultrapassada, né? Tem algumas traduções que falam que caducou, ou seja, passou do tempo, não é? Nós não vivemos mais na aliança passada, estamos na nova aliança da graça, vivemos no favor de Deus. Amém? Nós temos João 8,32, que é o versículo não é do Bolsonaro, né? É João que escreveu e Jesus que falou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é uma coisa ou a verdade é uma pessoa? A verdade é Jesus, certo? E tudo que está fora de Jesus é mentira e engano, certo? Tudo que está fora de Jesus é mentira e engano. Sabe, assim, eu vou buscar isso, entendeu? Eu acho que eu vou entender um dia, né? Para viver assim, ó, tudo que eu preciso é de Jesus. Eu preciso gastar minha vida, eu preciso me desgastar, eu preciso, entendeu? Para entrar mais em Jesus, para conhecer mais Jesus, para viver mais na intimidade com Ele, para viver mais na presença dEle. Sim, o que Ele tem para trazer para nós, o que Ele tem para nos ensinar, o que Ele tem para entregar, para depositar dentro de nós, é algo infinito, certo? Você pode se entregar ali constantemente diante dEle, que amanhã tem mais, entendeu? Aí você continua se entregando, você pensa, eu recebi muito de Deus, chega no terceiro dia, Ele tem muito mais, e parece que vai crescendo assim exponencialmente, né? A matemática de Deus, você viu aquela, quem já ouviu falar aqui do Fibonacci, né? Os grafistas aí gostam disso, né? Aquele crescimento assim exponencial, entendeu? E vai crescendo, tem diz que é um número da natureza aí, né? Que é 1,618, não é isso? Que no Fibonacci ele diz que é o 61,8% ali, né? Que diz que na Bolsa de Valores acontece isso, né? Quando chega no 61,8%, o preço ou continua ou volta, entendeu? Ele tem uma reação ali naquele ponto, né? Mas assim, diz que as folhas, né? As pétalas de uma flor, quando você conta lá, está ligado
a essa sequência que Fibonacci não foi ele que inventou, ele descobriu. E quem inventou? O seu pai de amor, o seu pai, que tem toda a sabedoria. Sabe, o homem às vezes ele tenta descobrir, e ele descobre algumas coisas, mas o Criador é o seu pai. Amém? Então assim, ele tem tudo que você precisa. Ele tem toda a sabedoria que você precisa. Você pode ler livros, buscar conhecimento na faculdade? Pode, é muito bom, entendeu? Mas você nunca vai conseguir um conhecimento que você pode conseguir com Jesus, que você pode conseguir na palavra dele. Eu lembro quando eu fazia faculdade, faz muito tempo, né? Bastante tempo, né? E muitas vezes eu chegava na faculdade lá, os professores trabalhavam já num banco, né? Aí eu fazia um trabalho lá, os colegas tudo tirou nota ruim, negócio complicado, negócio tenso, né? Aí quando eu apresentava o trabalho lá, o professor, esse trabalho ficou de nível profissional. Eu falei, só foi o meu que está falando? Né? Por quê? Sabe? E eu lembro que na aula, terminava a aula, tinha eu chamava de recreio, né? Hoje é intervalo, né? Ia pro recreio, né? Não levava lancheira para a faculdade, não, né? Mas na hora do recreio, o que eu ia fazer? Ia dar voltas ali ao redor da faculdade orando em língua, entendeu? Então assim, eu não tinha tempo para ficar estudando, né? Mas eu arrumava tempo para ficar orando. Aí a sabedoria de Deus era revelada. Aí quando eu fazia um trabalho, vinha aquela ideia na minha cabeça, entendeu? Eu fazia aquilo. Sim, o professor olhava e falou, isso aqui está de nível profissional. E o professor tinha sido um presidente do Conselho Regional de Administração em Goiânia, entendeu? Era um cara que entendia do negócio, né? E eu falei, glória a Deus, aleluia. Ainda bem que o Senhor me revela, porque eu mesmo não sei fazer essas coisas, né? Eu quero dizer para você o seguinte, seja qual for a sua profissão, você tem um pai que tem toda a sabedoria, tem toda a verdade para te revelar. Amém? Então assim, ele é a verdade. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim, ó, ora, tendo Cristo sofrido na carne. Cristo sofreu onde? Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Olha só, Cristo sofreu na carne. E Pedro está falando assim, ó, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ou seja, está dizendo assim, ó, tem essa consciência de que essa carne, ela passa sim por sofrimento. Entendeu? Para você vencer a carne, você passa sim por sofrimento. Jesus falou, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí continuando, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aqui Pedro está falando claramente aquilo que eu ensino para vocês aqui, ó, abre a porta e entrou na família. Ou seja, você ainda está vivendo, carregando essa carne, certo? Mas no tempo que você está carregando essa carne, você não é mais quem você era na carne. Agora você é quem você nasceu no Espírito. Então, como você é quem nasceu no Espírito, filho de Deus, não viva mais de acordo com as paixões dos homens, mas viva segundo a vontade de Deus. Você está dentro da família, viva de acordo com a família que você entrou, a família de Deus. Amém? A carne, ela grita mentiras o tempo todo. A carne está gritando mentiras, certo? Às vezes você ali, né? Por exemplo, a pessoa ali quer se livrar do cigarro, vamos dizer assim. Fumou ali a vida inteira, né? Fuma, né? Aí de repente ela entendeu, ó, isso aqui está fazendo mal para mim, isso aqui, entendeu? Não é para mim, né? Eu vou parar de fumar. Aí o que a carne faz? Começa a gritar, entendeu? Como que você quer fazer um negócio desse comigo, entendeu? Você ficou me dando esse negócio aí, como é que chama o negócio que tem dentro do cigarro mesmo lá, que vicia, né? Nicotina, você ficou me dando nicotina aí,
E agora de repente você quer parar assim, da hora para outra? Não, não pode parar não. E começa a gritar: você não consegue, você não consegue, você não é capaz. Entendeu? A carne, ela fica gritando muitas vezes dentro de nós, certo? Mas Pedro fala aqui, ó: já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Ou seja, já não vivais de acordo com a carne. Então, ele está falando assim, ó: Jesus colocou a carne para sofrer, certo? Sofrer na carne, o que é? É você negar a ela o que ela quer, certo? Se a carne, nesse exemplo que nós demos, ela quer a nicotina, você nega a carne. Isso você está fazendo a carne sofrer, certo? Mas quando sofre, ela deixa o pecado. Amém? E você entra para uma vida segundo a vontade de Deus, certo? A carne, ela diz o tempo todo para você que você não é capaz de vencer, que isso é muito exagero, que essa história de viver seguindo sempre a verdade da palavra, isso é fanático, né? É fanático, Max. O cara fanático, só fala Bíblia, né? É o Bíblia, né? É o fanático, né? Para você não é fanático, você é crente, você é cristão, você segue a verdade da palavra, você tem uma nova identidade, você nasceu de um pai de amor, que ele é a verdade, certo? Sabe por que Jesus nunca falou mentira? Nunca falou engano? Porque a mentira, ela foi inventada pelo diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, o diabo saiu, depois que ele saiu, a parte, ele inventou a mentira. Então, Jesus, ele estava no lugar, certo? E continua nesse lugar onde nunca houve mentira. Então, na mente de Jesus, em tudo em Jesus, nunca houve mentira. Essa invenção não chegou, vamos dizer assim, na dimensão de Cristo, certo? Não existe mentira para Jesus. E você vai para esse lugar, você vai ter um corpo semelhante ao corpo dele, você vai renascer semelhante ao que Jesus é. Então a mentira não vai te acompanhar. Amém? Então, já que você entrou pela porta, vista o cinto da verdade, ou seja, para de mentir. Amém? Jesus sofreu na carne, precisamos nos armar também do mesmo pensamento. Não podemos dar à carne o que ela deseja. Satisfazer a carne é viver na mentira. Vestir o cinto da verdade é viver segundo a vontade de Deus. Nós estamos numa guerra de verdade, certo? Nós vimos lá no Efésios 6 que ele fala lá que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, né? Então nós estamos numa guerra de verdade. E quando nós lidamos com a nossa carne, precisamos entender que a primeira coisa que precisa ser eliminada, sabe o que é? A mentira. Quando nós lidamos com a nossa carne, a primeira coisa que precisa ser eliminada é a mentira. Sabe, muitas vezes a mentira ela é realizada assim, para tentar trazer um conforto para a carne, certo? Vamos ler aqui então Efésios 4, 25. Eu falei daquele texto, nós começamos em Efésios 4, 15, certo? E aí ele vai até o 25, tratando sobre esse assunto. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tem como ser mais claro e direto do que Paulo? Ele está dizendo aqui o seguinte, ó: pare de mentir, pare de falar mentiras, pare de proferir palavras de engano, pare de acreditar na sua carne, ande na verdade, ande na palavra de Cristo. A verdade, ela não está do lado da lei, a verdade está do lado da graça,
certo? A verdade não está do lado do esforço próprio. E a graça de Deus, ela é a força que nós temos para vencer a carne, para vencer o pecado, para vencer tudo. A graça de Deus e a verdade, elas estão unidas. E quando elas estão unidas em você, você tem toda a força para andar na verdade, para andar em verdade. Amém? Então a graça e a verdade estão unidas, são unidas para dizer para você que hoje, sim, você pode andar na verdade. Sim, você é capaz de andar em verdade. Que sim, você é vencedor. Então olha só, não acredite e não repita as mentiras do diabo que o mundo acredita. O mundo, assim, vou dizer até parte da igreja, né? Por não conhecer profundamente a verdade da palavra, né? O que acontece? Eles criam alguns conceitos, certo? Para justificar, vamos ser bem, não estou falando de verdade, né? Para justificar a sua incredulidade. Amém? Uma vez eu escrevi um livro, né? Vocês leram esse livro aqui? Levanta a mão, que eu ver quem leu o livro, né? Você leu não, Max? Meu Deus do céu. Você também não, Gibão? Ah não, eu vou procurar outra igreja amanhã, pá. Vou falar, você é pastor de outra igreja agora. Hã? Eu tenho que me acalmar primeiro. Eu vou dar um spoiler então para você. Spoiler, me chama o trem? Spoiler, né? Tá vendo? Eu esqueci que eu ia falar do livro, né? Tem uma parte no livro lá que eu escrevi que assim, que às vezes você está batalhando ali pela sua fé, entendeu? E aí vem vários argumentos, né? Você está batalhando aí para você ser curado, entendeu? Mas eu conheço aquela pessoa lá que era crente, ele orou e ele morreu. Aí vem outro, ele ficou lá, entendeu? Batalhando e ele continuou doente, ele não foi curado, né? Aí você fica naquela, né? E aí, né? Aí começa a criar conjectura, entendeu? Começa a criar argumentos para justificar a incredulidade, justificar por que aquilo não aconteceu. Aí começa a fazer, né? As coisas tradicionais, né? É a vontade de Deus que eu fico doente. Deus quer me ensinar alguma coisa. Não, ele sempre vai usar qualquer situação para te ensinar, mas ele não vai trazer uma doença para te ensinar. E o cara morreu, ele queria ensinar. Como é que ensina o cara que morreu? Entendeu? Né? Não faz sentido, entendeu? Então, olha só, naquele livro até eu escrevi isso aí, sabe? Você precisa batalhar pela sua fé. Não aconteceu. Se não aconteceu, é porque você ainda não creu o suficiente. Então, entre mais profundamente nessa batalha pela fé. Batalhe mais fundo, entendeu? Até que a verdade da palavra esteja entranhada em você, que seja misturada. Sabe, quando você mistura assim, né? Tem água aqui, né? Se eu colocar aqui dentro dessa água um suco de laranja e misturar, você não consegue mais separar o suco de laranja da água, entendeu? Então a verdade da palavra ela precisa entrar em você dessa forma que fica misturado, que não consegue mais separar. Que aí quando você entra profundamente nisso, né? Mortificando a sua carne, Jesus ensinou como crescer na fé, né? Paulo também ensinou. Paulo falou assim, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Paulo falou, ora em línguas que você é edificado na fé. Jesus falou assim, por meio de oração e jejum, que eles não conseguiram fazer aquilo. Ou seja, eles não conseguiram atingir aquele nível de fé necessária. Por quê? Porque eles não batalharam o suficiente. Amém? Então eu quero dizer para você o seguinte, não desista. Certo? Continue batalhando. Mas eu tentei aqui, eu orei com 10 pessoas, ninguém foi curado. Ora pela 11ª e continue batalhando, entendeu? Não aceite o argumento do diabo contra a sua vida. Não aceite as mentiras que o mundo coloca sobre a sua vida. Mas viva dentro da verdade da palavra. Amém?
A verdade não é para proteger as suas emoções. Certo? Eu sei que a gente tem que, às vezes, ler o livrinho que a Jordana lê ali, né? Como é que é o nome mesmo? Influenciar a pessoa. Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? É bom você ler esse livro, entendeu? Mas assim, a verdade, ela não foi feita para proteger nossas emoções. A verdade também não foi feita para proteger a sua reputação, né? A verdade foi feita para você andar nela, para você viver em cima dela, para você falar a verdade. Precisamos entregar o nosso melhor para andar na verdade. Só que tem uma vírgula, né? Em amor. Amém? Em amor. Sabe, tudo que você for fazer, né? Um dia eu estava falando com os meninos, né? No discipulado. O próximo discipulado vai ser mais sério, né? Um dia eu estava falando com eles, ó, que nunca, eu repeti, nunca, né? Você pode usar o seu dom para ofender as pessoas. Nunca. O seu dom sempre tem que ser usado em amor. Se for ofender, entendeu? Jesus ofendeu Pedro quando ele falou: sai para trás, Satanás, né? Não, Jesus estava falando com amor para Pedro. Pedro era um discípulo chegado dele, próximo dele. Próximo. Certo? Mas Pedro gostou do que ele ouviu? Não gostou, entendeu? Jesus não falou a verdade para Pedro, tentando proteger as emoções de Pedro. Falou: você tem que andar acima de suas emoções. Amém? E nem para proteger a reputação de Pedro. Depois, lá na frente, Pedro cresceu em Deus. Deus falou assim: ó, pastoreia as minhas ovelhas, cuida dos pequeninos, ensine as minhas ovelhas. Amém? Sabe, o Senhor, Ele acredita em você, como Ele acreditou em Pedro. Certo? Amém? Então, como é que eu visto o cinto da verdade? A resposta muito difícil, né? Como que é a resposta? O próximo. Deixando de lado a mentira. Fala pro seu irmão assim, ó, né? Olha pro lado assim e fala assim, ó, você tem que parar de mentir. Sabe? Sim, eu sei que você está olhando assim e falando assim: ah, pastor, você está falando que eu sou mentiroso, né? Não, estou falando assim, que parar de andar na mentira, parar de falar mentira. Da sua boca não pode sair mentira. Ah, pastor, mas aquela mentirinha branca. Tem gente que fala da mentirinha branca. Eu não sei se mentira tem cor, né? Não sei se tem mentira de azul, branca, né? Mas aquela mentirinha branca, ele fala assim, que é aquela mentirinha inocente, né? Eu vou dizer para você, ó, o seu pai não é o pai da mentira. O seu pai, ele é a verdade. Amém? Para o seu pai não tem mentirinha branca, nem mentirinha azul, nem da cor da buzina, como é que é? Do avião, né? Tem muita cor difícil, né? O pai da mentira não é o seu pai. O pai da mentira é o diabo. E ele quer sempre o pior para você. Certo? Mas o seu pai é a verdade. Nele não há nenhuma mentira. E você tem a natureza dele, uma natureza de verdade. Amém? Então, vamos passar um vídeo. Sabe que está pronto aí? Né? Sim, não pensa num vídeo bonito assim, né? Na verdade é uma aula, né, do pastor Gary Carpenter. Quem já ouviu falar do pastor Gary, né? Que é esse velhinho aí de 73 anos de idade, né? Essa moça aqui é a tradutora dele, né? Então ele vai só contar aqui pra gente uma história, né, nesse assunto aqui, sobre o pastor. Ele vai falar sobre o pastor Dave. Pastor Dave Robertson. Não sei se já ouviu falar dele, né? Então assim, antes de passar, né, vou explicar para vocês. Isso aqui, né, é um treinamento que eu faço, né, que é a igreja do pastor Dave Robertson, lá em Tulsa. Hoje ela é basicamente pastoreada pelo pastor Alan Taylor, pastor Gary e um outro pastor lá que chama pastor Tim, certo?
E assim, ele tem um trabalho no Brasil que nós estamos inseridos nesse trabalho no Brasil, né? Então nós temos uma reunião mensal ali com o pastor Alan, onde ele traz uma palavra de Deus, uma palavra de encorajamento, né? No e-mail, quem está recebendo aqui uma palavra do pastor Alan, né? Uma vez por semana, uma palavra de encorajamento. Quem é que olha o e-mail, pelo menos, né? Né? Ele manda uma palavra ali, entendeu? Então, leia aquele e-mail que ele manda, sabe? Sim, aqui lá tem uma tradução que eu já vi que muitas vezes parece que perde um pouco o sentido, mas você leia várias vezes ali para entender a essência do que ele está querendo transmitir para a gente. Sempre é uma palavra profética, assim, sabe? E várias vezes, quando eu li aquilo lá, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quando eu entendia realmente que ele entrava assim dentro do meu espírito, né? Sabe, traz aquele ânimo, aquela força. Amém? Então, só para dizer que a gente está inserido nesse meio, né? Que essa aqui é uma história da família. Embora eu não fale inglês, estou estudando já tem uns 15 anos, até hoje não sei falar, né? Mas eu vou receber uma sabedoria de Deus, né? Entendeu? E um dia eu vou ouvir, escutar e entender tudo perfeitamente. Amém? Então, só para dar um contexto aqui. Mas solta aí, vamos ver. Acha que deixou a mentira de lado? I'm going to tell you a little story of demonstration. Mas eu vou te contar uma historinha que vai demonstrar bem. That Pastor Dave would use to illustrate this principle. Que o pastor Dave sempre usa para ilustrar esse princípio. And this goes back many years when he was a pretty young Christian. E isso volta lá atrás, quando ele era um jovem cristão. His life had cleaned up a whole lot. A vida dele já estava bem melhor. He wasn't walking in much, unrighteousness at all. Ele não estava andando com muito pecado. But this passage right here about putting away lying, Mas essa passagem aqui sobre deixar de lado a mentira, I'm going to do my best to tell the story the way he tells it. eu vou fazer o meu melhor para contar a história do jeitinho que ele conta, tá? He said, I wasn't really actively lying anymore. Ele falava assim, eu não estava realmente mentindo assim na cara dura mais. But there were lies I had told in the early days of my marriage. Mas teve algumas mentiras que eu contei lá no comecinho do meu casamento. I told them to my wife when we first got married. Eu contei para minha esposa lá quando a gente se casou. And they weren't exactly the truth. E que não eram de fato verdade. And I had just never done anything to correct her thinking. E eu nunca fiz nada para corrigir o que ela achava daquilo. So when my wife would get together with other women, Então, quando a minha esposa encontrava com outras mulheres, and these women would talk about things that their husbands did. e as esposas estavam todas comentando sobre coisas que os maridos fizeram, I'm just picking a few things. e eu vou escolher algumas coisinhas aqui. My husband one time, he got drunk. E aí ela falava assim, meu esposo uma vez ficou bêbado. And the other women would go, oh, my husband did too. E aí as outras mulheres falavam assim, meu marido também, meu marido também. But Dave's wife would say, Mas a esposa do Dave falava assim. well, I feel sorry for you because my husband never did get drunk. Aí eu falava assim, eu sinto muito por vocês, porque o meu marido nunca bebeu. She thought she was telling the truth E ela achava que estava contando a verdade. because that's what Dave told her in the beginning Porque foi o que o pastor Dave contou para ela lá no comecinho, when he was still lying, quando ele ainda estava mentindo. and he had never corrected that truth. E ele nunca tinha corrigido aquela verdade. So Rosalie was perpetuating a lie innocently. Então a Roseli estava perpetuando a mentira inocentemente. And every time she would do it, Dave would just cringe on the inside E toda vez que ela fazia isso, o pastor Dave se encolhia todo por dentro. because he knew that she was still deceived Porque ele sabia que ela ainda estava no engano, based on a lie that he had told her long ago. baseado numa mentira que ele tinha contado para ela há muitos anos atrás. Well, Dave, like the rest of us, wanted to grow in God. E Dave, como todos nós, quer crescer em Deus. Like it says, he wanted to grow up. E como diz aqui, ele quer crescer. He wanted to put on the whole armor. Ele quer colocar a armadura completa. God started dealing with him about that lie. E Deus começou a lidar com ele sobre essa mentira.
Dave says he resisted it for a long time. E o pastor Dave falou que ele resistiu por um bom tempo. I don't want to tell her that, Lord. Mas eu não quero contar isso pra ela, Senhor. But the Lord says, well, if you're going to go on with me, you're going to have to deal with it. E o Senhor falava pra ele, se você quer continuar comigo, você vai ter que lidar com isso. She is still believing a lie that you told her long ago. Ela ainda tá acreditando numa mentira que você contou pra ela há muitos anos atrás. You've got to speak the truth in love. Você precisa falar a verdade em amor. I'm going to tell it just the way Dave tells it. E eu vou te contar do jeitinho que o pastor Dave contou. I decided I would take her to the finest restaurant. Eu já decidi que eu vou levar ela pro restaurante mais chique. I wanted to make sure I had her in a good mood. Eu quero garantir que ela esteja de bom ânimo. I took her to this fine restaurant. Eu levei ela para esse restaurante maravilhoso. I told her she could order anything she wanted off the menu. Eu falei com ela que ela podia pedir o que ela quisesse do cardápio. And I know it was a really great restaurant E eu sabia que era um bom restaurante. because it had golden arches right out front. Porque tinha uns arcos de ouro bem na porta da frente. Of course, it was McDonald's. É claro que era no McDonald's. Anyway, they were having their meal and having a good time. E eles estavam lá, comendo, se divertindo. He says, I kept trying to think how to do it. E ele falava assim, eu continuo tentando encontrar jeito de contar pra ela. I so did not want to tell her the truth. Mas eu não queria contar de jeito nenhum. Finally, I had to do it. Finalmente eu tive que fazer. And I'd say, sweetie pie wife of mine, E aí eu falei assim, docinho, esposa minha. you remember when I told you Você se lembra quando eu te contei that I never got drunk? de que eu nunca me embebedei? Well, I lied. Bem, eu menti. And Rosalie went, what? E a Roseli falou assim, o quê? All these years I've been telling everybody that you never got drunk? Todos esses anos eu tô contando pra todo mundo que você nunca se embebedou. And you got drunk? E você se embebedou? Yes. Sim. He says, remember when I told you I never stole anything? Ele falou assim, você se lembra quando eu te contei que eu nunca roubei nada de ninguém? Rosalie's going, what? E a Roseli, o quê? I stole. Eu roubei. Before I became a Christian, I stole. Antes de eu me tornar um cristão, eu roubei também. What? O quê? He says, you remember when I told you that I never told dirty jokes? E ela falou assim, você se lembra quando eu te contei que eu nunca tinha contado piada suja? I told dirty jokes. Eu já contei piada suja também. He says, Rosalie went, I cannot believe this. E aí ele falou que a Roseli falou assim, eu não consigo acreditar nisso. You've deceived me all of these years. Você me enganou por todos esses anos. Dave says it hurt him so bad. E o Dave fala que isso machucou tanto ele. He said, that's it, I'm walking home. E ele falou assim, pronto, resolvido, vou pra casa a pé. He just walked out of the restaurant. He's going to walk all the way home. E ele saiu caminhando do restaurante e ia caminhar até a casa. And a little while, his wife came pulling up in the car. E um pouquinho depois a esposa dele veio parando o carro assim. She said, get in. E ela falou assim, pode entrar no carro. He goes, no, E ele falou, não vou entrar não. no, I can't get in the car. Eu não posso entrar no carro. Get in the car. E ela falou, entra no carro. He got in the car with her. E ele entrou no carro com ela. She told him, I forgive you. E aí ela falou pra ele assim, eu te perdoo. I know it took a lot of courage for you to tell me the truth. Ela falou assim, eu sei que você precisou de muita coragem pra me contar a verdade. I don't think less of you. Eu não te menosprezo. I think more of you now than I ever did before. Agora eu te admiro ainda mais do que eu admirava antes. But please promise me, Mas por favor, me prometa you'll always tell me the truth from here on. de que de agora em diante você vai sempre me falar a verdade. And Dave says to the best of his ability, he always has. E Dave fala que com as melhores capacidades que ele tem, ele sempre falou a verdade. Dave says it like this. E o pastor Dave fala assim, After paying such a high price to tell the truth, depois de ter pagado um preço tão alto para falar a verdade, he says, I don't ever want to have to pay that price again. ele falou, eu nunca mais quero ter que pagar esse preço de novo. It is better to tell the truth every time
É melhor falar a verdade todas as vezes and face the consequences e enfrentar as consequências than it is to try and live a lie. do que ficar tentando viver uma mentira. And see, it's really even more important than that. E veja, é muito mais importante para eles, Because the belt of truth is the first piece of the armor. porque o cinto da verdade é a primeira peça da armadura. And if we don't ever learn to tell the truth, Se a gente nunca aprender a falar a verdade, how are we ever going to go on to put on the rest of the armor? como é que nós vamos continuar a colocar o resto da armadura? And I'm telling you, living a life where you speak the truth in love E eu vou te falar, viver uma vida onde você fala a verdade em amor is not really a very easy thing to do. não é realmente uma coisa muito fácil de se fazer. A lot of times it's easier to speak a lie. Muitas vezes é muito mais fácil falar uma mentira. Again, I have to go back to this image. Mas, mais uma vez, eu tenho que voltar para essa imagem. Would Jesus Amém. Mas passou, era só um pouco antes, né? Amém? Então, assim, quis trazer esse exemplo, né? Coisas práticas das nossas vidas, né? Andar na verdade é falar a verdade, né? Falar a verdade. Amém? Então, olha só, para a gente terminar, resumir aqui alguns pontos que a gente precisa tomar uma decisão para a gente fazer de agora em diante. 1. Pareceu que não, né? Não minta para as pessoas que você ama. 2. Não minta para você mesmo. Certo? 3. Não minta para seus filhos ou netos. Outra coisa, não minta para as crianças. Cadê as mães aí, os pais, né? De filhinho. Não minta para as crianças, entendeu? Crie seus filhos em verdade, né? Outra coisa, não minta para os seus pais, né? Porque não dá tempo, não ia contar uns casos do Mateus aqui, mas depois eu conto, né? Fale a verdade da palavra de Cristo. Não fale a mentira das circunstâncias. Amém? O Mateus está aqui, né? Mas não dá tempo agora, né, Mateus? Pode contar, não? Então, olha só, a gente precisa andar na verdade. A gente precisa falar a verdade. Da nossa boca tem que sair palavras da verdade. Certo? Amém? E aqui, na próxima aqui tem uma oração, né? Depois eu quero... Vamos ficar em pé, né? Quero que você faça depois dessa oração, né? Não quer dizer que é falar as palavrinhas certas, como se fosse alguma coisa assim. É fazer uma oração realmente do seu coração, né? Para dizer para o Senhor assim: Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca. Se eu falar uma mentira, mesmo que seja sem querer, seja rápido em me alertar sobre isso, e eu vou corrigi-lo imediatamente. Amém? Você pode fazer essa oração, você pode pedir para o Senhor isso. Falou: Senhor, me ajuda a andar na verdade. Coloca as tuas palavras na minha boca. E se eu falar alguma mentira, eu quero que o Senhor me alerta, que o Senhor me mostre na hora, para que eu possa voltar para a verdade. Sabe, eu e você não podemos andar na mentira. Nós temos que andar em Cristo. Temos que andar em Cristo. E quando você anda em Cristo, quando você coloca esse cinto da verdade em tudo, sabe, você fica pronto, completamente apto, né, para embraçar o escudo da fé, para vestir a couraça da justiça, para calçar os pés com a preparação do Evangelho. Amém? Sabe, você se torna um guerreiro e uma guerreira valente. E nada é impossível para aquele que crê. E esse que crê é você. Amém? Vamos adorar o Senhor. Quais as riquezas
nós te exaltamos. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus e Jesus é a verdade. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e nós queremos caminhar na verdade. Nós queremos andar em Cristo. Nós queremos a cada dia mais ser semelhantes a Ele. Nós queremos refletir para essa geração, refletir para esse mundo a imagem de Jesus, que é a verdade. Senhor, conduza cada um de nós na Tua verdade. Conduza cada um de nós debaixo, Senhor, da Tua direção, debaixo da Tua sabedoria, debaixo do Teu entendimento, Senhor. No nome de Jesus, conduza, Senhor, cada um de nós, cada um dos Teus filhos, para que não andemos na carne, mas andemos no Espírito, para que andemos, Senhor, a cada dia mais debaixo da verdade da Tua palavra, no nome de Jesus. Essa palavra de hoje, você reflita um pouco sobre isso, amém? Reflita um pouco, medita um pouco nessa palavra e que o Espírito Santo traga transformação a cada um de nós, amém? Então, uma semana abençoada para cada um de vocês. Terça-feira temos oração aqui na igreja, né? Sábado não tem, vai lá para outra cidade lá, né? Amém? Então, graças e paz, uma semana de vitória. Tudo que você fizer essa semana vai ser bem sucedido. Amém? Acredito nessa palavra e confessa a palavra da verdade. Graças e paz.